Meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais um comentário de um dos livros da Bíblia. A você que é um amante das Sagradas Escrituras, professor da Escola Bíblica Dominical ou pregador da Palavra, seja muito bem-vindo. Que os nossos conteúdos possam edificá-lo e ajudá-lo na transmissão da Palavra do Senhor. O nosso assunto de hoje é o livro de Daniel, fiel por toda vida. O livro de Daniel é o 27º livro da Bíblia Sagrada, é o quinto e o último da divisão dos profetas maiores. O livro de Daniel é o assunto do nosso comentário de hoje. Meus irmãos, iniciando o capítulo de número 1, traz o tema Daniel, fiel por toda a vida. Antes de entrarmos no livro propriamente dito, vamos entender o contexto em que vivia o nosso irmão Daniel, assim como também o período em que o seu livro foi escrito. Acompanhe na sua tela. Na figura, meus irmãos, nós temos aí o profeta Jeremias e ao lado uma representação das 3 invasões babilônicas no território de Judá, com suas respectivas datas. Na sequência, temos 2 jovens deportados que iniciaram seus ministérios proféticos na Babilônia. Nós temos aí Daniel com seus amigos e também o profeta Ezequiel. Os 5 parágrafos abaixo explicam a nossa figura. Primeiro, Jeremias cumpre a sua chamada em Jerusalém. Testemunha e registra no seu livro as 3 invasões da Babilônia no território de Judá. Na primeira invasão da Babilônia, muitos dos nobres são deportados. Entre eles estavam o jovem Daniel, Ananias, Misael e Azarias, como nós o conhecemos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram seus nomes caldeus. Essa história também inicia o livro de Daniel, ou seja, o livro inicia quando esses jovens são deportados e levados para o palácio, para servirem no palácio da Babilônia. Parágrafo 3. Na segunda invasão, 9 anos depois da primeira, uma multidão é deportada. Entre eles estava o jovem Ezequiel. Neste tempo, Daniel já era um homem muito respeitado na Babilônia. Quarto ponto. Daniel e Ezequiel são contemporâneos e profetizaram na Babilônia durante o exílio. Porém, Daniel vive entre os nobres e Ezequiel entre os exilados mais pobres de Judá. Quinto, na terceira invasão, que é a última, houve a destruição da cidade de Jerusalém e também a destruição do templo. Meus irmãos, o exato momento em que o livro de Daniel está dentro da história de Israel está entre os livros de Reis e o livro de Esdras. Entre esses 2 livros há um período ali de 70 anos. Estes 70 anos é um período chamado de exílio. Durante o exílio, na Babilônia, foi o tempo que profetizou Daniel e Ezequiel, considerados 2 profetas do exílio. Na sequência, meus irmãos, temos aí a biografia de Daniel. Daniel, cujo significado é Deus é meu juiz, e o seu nome caldeu, que é Beltesazar, significa príncipe de Baal. Nós temos aí algumas informações acerca do nosso irmão Daniel. Primeiro, como cidadão, ele era de família nobre, talvez até mesmo da realeza de Judá. Ele foi deportado para a Babilônia e separado para servir no palácio, depois de devidamente educado na língua e na cultura dos caldeus. As informações pessoais. Sua idade era entre 14 a 18 anos quando estava no palácio. Os atributos que ele possuía: ele era jovem, bonito, inteligente, educado e crente.
Muitas virtudes para um homem só, mas a Bíblia diz que ele tinha todas essas virtudes. E nós temos aí também uma especulação acerca do nosso irmão Daniel. É que talvez ele fosse um eunuco, ou seja, ele era um homem castrado. Isso, meus irmãos, era um costume muito comum entre os grandes impérios, castrar os homens que serviam no palácio, principalmente os estrangeiros, que era para inibir a intimidade com as mulheres do palácio, principalmente as do harém, que pertenciam exclusivamente ao rei. As habilidades do nosso irmão Daniel, nós temos ele era acostumado com rotinas de palácio, porque ele era da nobreza, ou seja, ele sabia agir tanto com ética como também com etiqueta. Ele também tinha domínio na arte de fazer política, que seria a gestão de negócios e de governo de Estado. Traduzindo, ele seria aí um estadista. A sua chamada, ele era um profeta entendido em visões. Temos agora, meus irmãos, a chamada de Daniel. Daniel era um estadista que se tornou profeta. Seu chamado estava além dos interesses profissionais. Ser profeta era o meio pelo qual Daniel servia a Deus. Nós temos aí abaixo, meus irmãos, o sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação. Esse episódio é o que revela para nós o momento da chamada do profeta Daniel. Meus irmãos, Nabucodonosor teve um sonho e o sonho estava lhe perturbando. Então ele chama todos os sábios e astrólogos entendidos do seu reino e solicita que lhes deem a interpretação do sonho. Porém o rei havia esquecido o que havia sonhado. Então ele pede aos sábios que possam lhe dar tanto o sonho como a interpretação. Nós sabemos que isto é impossível aos homens. E aos astrólogos também não foi possível. Então o rei mandou que todos os sábios, astrólogos e adivinhos do seu reino fossem mortos, o que incluía Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Nesse momento, os 4 jovens foram orar ao único que poderia dar esta revelação, que é ao nosso Deus. E Deus aparece a Daniel através de uma visão e lhe dá tanto o sonho como a interpretação. Quando Daniel se apresenta perante o rei Nabucodonosor, Daniel dá a glória devida a Deus, que era o único que poderia saber aquilo que o rei estava pedindo. Daniel capítulo 2, e o verso 27 e 28, olha o que diz as Sagradas Escrituras. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela todos os segredos. Meus irmãos, Daniel dá o sonho ao rei e também a interpretação. O sonho, o rei havia sonhado com uma estátua dividida em 4 partes e cada uma das partes era feita de um material diferente que representava 4 futuros reinos que existiriam sobre a terra. O objetivo de Deus em mostrar isso para Nabucodonosor era que ele ficasse ciente daquilo que Deus iria fazer com o futuro do mundo a partir de Nabucodonosor. Como podemos ver, meus irmãos, a imagem aí ao lado é exatamente aquilo que seria o sonho de Nabucodonosor. Em Daniel, capítulo 2, do verso 1 a 49, é resumida a história do mundo e revela a inspiração de Deus sobre Daniel, confirmando a sua chamada. Capítulo 1 e o versículo 17. Na sequência, meus irmãos, nós temos aí os desafios de Daniel e seus amigos. Estes desafios têm a ver com um período de adaptação no começo, quando eles estavam ali sendo testados dentro do palácio. Temos aí os desafios. Primeiro, aprender uma nova língua na observação para poder servir aos interesses da Babilônia.
Segundo, conhecer a cultura babilônica. Era necessário o conhecimento dos costumes e leis dos caldeus. Recusar as comidas sacrificadas aos ídolos. Manter sua fidelidade à lei de Deus em um país estrangeiro é um ato de compromisso e muita coragem. E também um outro desafio foram seus nomes, que foram mudados. Uma observação aí era que o objetivo disso era uma forma eficaz de fazer esquecer a sua origem judaica e também esquecer a sua fé em Deus. Mudando a identidade dos jovens, fariam também eles esquecer todo o seu passado. Acontece, meus irmãos, que o resultado de todo esse desafio, deste concurso público para trabalhar no Palácio Real, é que o resultado está escrito aí embaixo. Entre todos eles, não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os que haviam no reino, segundo está escrito Daniel capítulo 1, versículo 19, versículo 20. Temos aí, meus irmãos, à nossa frente agora o livro de Daniel. Vamos estudar um pouquinho a respeito da estrutura do livro. Primeiro, o autor é Daniel, está registrado no capítulo 12, verso 4. Essa informação é confirmada por Jesus em Mateus 24, 15, quando ele cita Daniel 9, 27, se referindo a Daniel como o autor destas palavras. Abaixo nós temos aí, Daniel serviu na corte por 70 anos, no período de Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Algumas características tornam este livro singular. Seria esses aí. Primeiro, considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. 2, reconhecido como um livro histórico e profético ao mesmo tempo. 3, seu texto original é dividido entre o hebraico e o aramaico. Quarto ponto, muitas doutrinas escatológicas do Novo Testamento têm sua base em Daniel. E quinto, é o menor livro entre os profetas maiores. Abaixo, meus irmãos, nós temos aí uma informação muito importante. Acréscimos ao livro de Daniel que não fazem parte do texto original hebraico. Ou seja, existem algumas Bíblias, como a Bíblia Católica, por exemplo, que possui algumas referências que acrescentam o livro de Daniel, que não existem na nossa Bíblia, assim como não existe esse acréscimo também no original hebraico, ou seja, a Bíblia original também não possui essas referências, que são estas aí abaixo. Primeiro, a oração de Azarias, que é um complemento a Daniel capítulo 3, o Cântico dos Três Jovens, que é um segundo complemento a Daniel capítulo 3, e também temos a história de Susana, que seria o capítulo 13, sendo que a nossa Bíblia termina no capítulo 12, e temos a história de Bel e o dragão, que seria o capítulo 14, porém a nossa Bíblia só tem 12 capítulos. Na sequência, meus irmãos, nós temos aí os 12 capítulos de Daniel. Eu trouxe aí para os irmãos um tema que resume o contexto de cada capítulo, mas o que eu gostaria de mostrar mesmo para os irmãos nesta imagem é mostrar que o livro de Daniel pode ser dividido de 3 formas diferentes. A primeira delas é uma abordagem histórica, do capítulo 1 ao capítulo 6, e do capítulo 7 ao capítulo 12 nós temos uma abordagem profética, ou seja, o livro pode ser dividido na sua metade de forma histórica e a segunda metade profética. Essa é a divisão que nós vamos utilizar aqui no nosso comentário. Segunda divisão, nós temos aí embaixo, nós podemos também dividir o livro de Daniel pela sua linguagem. O primeiro capítulo de Daniel, ele está escrito em hebraico. Já do capítulo 2 até o capítulo 7, ele está escrito em aramaico. E do capítulo 8 até o capítulo 12, ele está escrito na linguagem hebraica. Então nós temos esta segunda forma para
dividir o livro de Daniel. E a última forma, também muito interessante, é que do capítulo 1 ao capítulo 5, quem governava ou quem imperava naquele tempo era o Império Babilônico. E do capítulo 6 até o capítulo 12, nós temos a história de um novo império, que é o Império Medo-Persa. Meus irmãos, depois de todas essas informações, vamos entrar no conteúdo do livro propriamente dito. Vamos estar dividindo este conteúdo em duas partes. Primeiro, vamos fazer uma abordagem histórica. E dentro desta abordagem histórica, nós temos do capítulo 1 até o capítulo 6, onde entre todas as virtudes que se apresentam no livro de Daniel, certamente que a fidelidade é a maior virtude exaltada neste livro. E vamos ver alguns pontos acerca desta fidelidade. O primeiro ponto que eu gostaria de comentar com meus irmãos é a fidelidade à lei de Moisés. Ocorre que Daniel e seus amigos foram obrigados a se alimentar de comidas que possivelmente eram sacrificadas a ídolos para que eles estivessem se alimentando dentro do palácio. Meus irmãos, a lei de Moisés dizia que os judeus não podiam nem comer comidas sacrificadas a ídolos, assim como também não podiam comer qualquer animal, porque alguns animais eram considerados imundos perante a lei de Moisés, a lei de Deus. Foi aí que Daniel e seus amigos colocaram no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Longe de pai, longe de mãe, longe da terra natal, os jovens colocaram no seu coração zelar pelo seu compromisso com Deus. Daqui eu tiro uma lição muito importante. Será que as nossas amizades possuem o mesmo compromisso que eu tenho com Deus? Será que os nossos amigos com quem nós dividimos o nosso tempo e os nossos dias também jejuaria, também pagaria um preço, também faria o mesmo compromisso que aqueles amigos estavam fazendo? Meus irmãos, tomemos cuidados. As nossas amizades, elas precisam nos levar para mais perto de Deus. Se a sua amizade não tem o mesmo compromisso que você tem com Deus, então você talvez precise repensar com quem você divide o seu tempo. Fidelidade no relacionamento com Deus é outra virtude que nós conseguimos perceber dentro do livro de Daniel. Meus irmãos, Daniel foi jogado na cova dos leões. Por quê? Porque ele estava orando a Deus e havia um decreto que proibia isso. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha ardente. Por quê? Porque não se prostraram perante o Deus da Babilônia. Meus irmãos, um foi jogado na cova dos leões porque estava orando, e outros foram jogados na fornalha porque estavam sendo exclusivo para Deus, porque eles não se prostravam perante nenhum outro Deus. Então, esse exemplo desses jovens nos deixa uma pergunta: quanto vale o nosso relacionamento com Deus? Para Judas, o seu relacionamento com Deus valia apenas 30 moedas de prata. Para algumas pessoas, o seu relacionamento com Deus é trocado por um copo de cachaça, por um cigarro, por um momento de prazer com uma mulher ou com um homem. Então eu lhe pergunto, quanto vale o seu relacionamento com Deus? Será que nós estamos dispostos, assim como esses 4 jovens, a pagar o preço para nos manter fiéis a Deus? Esses 4 jovens nos deixa este grande exemplo: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade no chamado ministerial. Meus irmãos, Daniel recebeu a visão, foi até o rei e contou: o teu reino vai acabar e outro dará continuidade. Segundo, o rei havia pecado. Ele chegou ao rei e disse: se você não mudar de comportamento, Deus vai trazer consequências.
Quando a mão misteriosa escreveu na parede, ele entregou a mensagem de forma literal. Pesado fostes na balança, foi achado em falta e o teu reino acabou. Meus irmãos, entregar mensagens como esta é um desafio para quem tem uma chamada ministerial. Pregar para uma plateia composta de pessoas simples e humildes é uma coisa, mas entregar uma mensagem de Deus quando você está vendo que uma autoridade eclesiástica ou não está fazendo uma coisa errada, é uma situação totalmente diferente. Será que nós, ao presenciarmos um erro dentro da congregação ou dentro do ministério, um comportamento que não está de acordo com o estatuto ou com a Bíblia Sagrada, será que nós teríamos coragem de pregar contra essas falhas e contra esses erros? O exemplo de Daniel é um exemplo de vida para cada um de nós. Existem certos desafios ministeriais que Deus nos coloca para nos fazer crescer, mas as consequências também podem vir. Será que nós estamos preparados para ser fiéis à nossa chamada ministerial? Fica para nós essa pergunta para meditação. Vamos iniciar agora, meus irmãos, uma abordagem profética do livro, que tem a ver mais com a segunda parte do livro de Daniel, do capítulo 7 até o capítulo 12. Porém, a abordagem profética do livro entra também na parte histórica, porque lá no capítulo 2 tem uma importante revelação que, juntamente com o capítulo 7, forma um mesmo conteúdo, trazendo uma revelação sobre os grandes impérios mundiais que surgiriam a partir da Babilônia. Olhando para a figura, meus irmãos, à nossa frente, nós temos primeiro aí a estátua de Nabucodonosor, que está dividida em 4 partes. Cada uma é representada por um material diferente. Nós temos a cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Do outro lado, nós temos uma visão de Daniel, no capítulo 7, que revela 4 animais. Nós temos aí o leão, o urso, o leopardo e também uma besta. O mistério da estátua dividida em 4 partes e também dos animais é uma revelação profética do surgimento de 4 grandes impérios. Deus estava revelando a Nabucodonosor, no capítulo 2, através do seu sonho, e também a Daniel, no capítulo 7, através de uma visão, as coisas que aconteceriam depois deles. Os impérios, essas que estão aí no meio da figura. Nós temos aí representando a cabeça e o leão, o Império Babilônico. Os peitos e os braços e o urso estão representados pelo Império Medo-Persa. Nós temos aí na estátua o ventre e os quadris de bronze, assim como o leopardo, representando o Império Grego. E por último, nós temos o Império Romano, representado pelas pernas e também pela besta que temos aí na nossa figura. Temos agora aí os impérios mundiais e o período interbíblico. Ainda falando sobre a profecia dos impérios, temos aí alguns detalhes da história mundial que é revelado para nós no livro de Daniel. Eu fiz um resumo aí para os irmãos de cada capítulo profético do livro de Daniel, com a intenção de nos fazer entender melhor este livro. Nós temos aí no capítulo 2, onde Nabucodonosor sonha com a estátua. No capítulo 7, Daniel vê 4 animais, que são aqueles da figura, tanto a estátua como os animais. E no capítulo 8, nós temos aí que Daniel vê um carneiro com 2 chifres. Esses 2 chifres significam o Império Medo-Persa, que é abatido por um bode. Esse bode é o Império Grego, que substitui o Império Medo-Persa. Esse bode tinha um chifre. Esse chifre é uma representação de Alexandre, o grande imperador do Império Grego.
e que depois da sua morte, Alexandre foi substituído por 4 chifres, que eram representados aí pelos seus 4 generais. No capítulo 9, os impérios saem do foco e as revelações se direcionam ao povo de Deus. É quando nós falaremos sobre as 70 semanas de Daniel, que vamos falar em um capítulo à parte. Temos aí o capítulo 10 e o capítulo 11, onde os impérios voltam ao foco e a visão revela o desenrolar da história do Império Grego, até o surgimento de Antíoco Epifânio, que possuía um extremo ódio pelos judeus e também pela lei de Moisés. Este profanou o templo. Este Antíoco Epifânio era um homem tão ruim para os judeus que a forma como a Bíblia o expõe nos dá a entender que ele é um tipo de anticristo. E o último capítulo do livro de Daniel, nós temos uma revelação acerca do juízo final. São palavras semelhantes àquela que está registrada em Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao verso 15. Meus irmãos, o final de todas essas histórias das profecias acerca dos grandes impérios é apenas um. O final da visão da grande estátua é uma pedra que cai sobre os 4 impérios representados pela estátua e ela é totalmente destruída. A respeito da visão dos animais, o final daquela história é que o ancião de dias, que é Deus, dá o poder sobre todos os impérios ao Filho do Homem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, seja pelo sonho da estátua, ou seja pela visão dos animais, o fim de ambas as histórias, ou o fim de todos os reinos, é um só, que tudo será entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esta história nos traz 2 verdades. Primeiro, que é o Senhor, que é o regente da história de toda a humanidade. Por isso ele revelou a Daniel quem seriam os próximos impérios e como isso deveria acontecer, porque Deus rege a história da humanidade. Segunda verdade que nós aprendemos com estas profecias é que todos os reinos do mundo vão finalizar entregando o seu poder ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz Daniel capítulo 7 e o verso de número 14. E foi-lhe dado o domínio ao nosso Senhor Jesus Cristo, e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Meus irmãos, o fim de toda a história da humanidade encerra-se em Jesus Cristo. O fim de todos os impérios é no império de Jesus Cristo. Por isso, quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Rei de todos os reis. Temos na tela novamente todos os impérios com seus principais imperadores. Nós temos aí a Babilônia com Nabucodonosor, o Medo-Persa com Dário, o grego com Alexandre e romano com Herodes. No gráfico abaixo nós demonstramos o período interbíblico, onde temos o Antigo Testamento à nossa esquerda, no meio os 400 anos de silêncio, que foi o período onde Deus não levantou o profeta canônico. E depois nós iniciamos o Novo Testamento. Meus irmãos, o último profeta levantado por Deus no Antigo Testamento foi Malaquias, que profetizou em Judá no tempo em que o Império Medo-Persa era quem governava. 400 anos depois, já no início do Império Romano, Deus levantou João Batista. Isso significa que no meio aí, na maior parte do Império Medo-Persa, como em todo o Império Grego, Deus não levantou nenhum profeta. É o que nós chamamos de 400 anos de silêncio.
Meus irmãos, estes 400 anos em que Deus não levantou nenhum profeta, não significa que Deus não estava trabalhando. Deus não levantou profeta, mas Deus estava cumprindo profecias, porque tudo o que estava acontecendo naquele momento dos 400 anos de silêncio estava se cumprindo as profecias e revelações que foram dadas pelo nosso irmão Daniel. Queridos, aqui no nosso canal nós temos uma aula falando só sobre o tempo dos 400 anos de silêncio. O tema da aula são os anos de silêncio. Eu deixo como sugestão aos nossos irmãos, porque ali nós abordamos o relato histórico deste período que a Bíblia Sagrada se cala para nós. Ali nós abordamos a história dos 4 impérios e que é um assunto bastante relevante para você entender melhor o que foi que aconteceu nesse período profetizado pelo nosso irmão Daniel. Meus irmãos, reservamos para o último momento deste nosso comentário o assunto 70 semanas de Daniel. Para quem quiser compreender melhor o que a Bíblia diz acerca do futuro, é imprescindível entender o que é as 70 semanas de Daniel. É o que vamos abordar a partir de agora. Acompanhe na sua tela. As 70 semanas de Daniel. Um tempo determinado para os israelitas e também para a santa cidade. Qual o objetivo das 70 semanas de Daniel? De Azoi. Primeiro, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Estes são os objetivos das 70 semanas. Ao lado, meus irmãos, eu trouxe aí no objetivo de tentar explicar para os meus irmãos qual é o raciocínio de como se interpreta os dias e anos das 70 semanas. Primeiro, princípio do dia profético. Consiste em associar um ano para cada um dia, citado em uma determinada profecia bíblica. Nós temos um exemplo aí embaixo. Na linha, nós temos as 70 semanas. Nós precisamos determinar quantos dias possuem nessas 70 semanas. Como que nós fazemos isso? Como para cada semana tem 7 dias, logo 70 semanas é 70 vezes 7, porque 7 é o número de dias de uma semana. Assim chegamos a 490 dias, ou seja, 70 semanas em dias é o mesmo que 490 dias. Logo, como para a profecia cada dia representa um ano, então 490 dias é o mesmo que 490 anos. Na tabela abaixo, nós temos a profecia de Daniel propriamente dita, porque na profecia de Daniel não tem lá 70 semanas, ela está dividida dessa forma aí. Primeiro, 7 semanas, depois mais 62 semanas e depois mais uma semana. Somadas, nós temos aí de vermelho as 70 semanas. Já trouxe para os irmãos tudo somado e calculado. Então vamos ver aí. Primeiro, 7 semanas equivalem a 49 dias. 49 dias equivalem a 49 anos. 62 semanas equivalem a 434 dias, logo 434 anos. Uma semana, 7 dias. 7 dias equivalem a 7 anos. Resumindo, as 70 semanas de Daniel representam 490 dias, que representam 490 anos. Meus irmãos, vamos falar agora sobre as coisas que devem acontecer durante as 70 semanas, ou durante os 490 anos. Quero adiantar para os meus irmãos que existem uma gama divergente enorme do que realmente pode significar essas 70 semanas.
Porém, nós trouxemos para os irmãos uma interpretação pentecostal, que é aquilo que nós, da Assembleia de Deus, acreditamos que seja a verdade. Indico aos meus irmãos que tomem cuidado em buscar referências em algumas bibliografias ou na internet, porque há muito conteúdo acerca desse assunto e você pode levar para a sua igreja alguma coisa que não é aquilo que nós acreditamos. Meus irmãos, temos aí à nossa frente agora o cronograma de Deus para o cumprimento das 70 semanas de Daniel. Em outras palavras, o que deve acontecer durante essas 70 semanas. Primeiro, vamos definir quando iniciamos a contagem. Quando é que eu inicio a contagem das 70 semanas? A Bíblia nos diz, Daniel 9:25, dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Ou seja, quando Ciro deu ordem para os judeus voltarem para Jerusalém para reconstruir a cidade, a partir dali, inicia a contagem das 70 semanas. As 70 semanas é dividida primeiro em 7 semanas, que equivalem a 49 anos, que se encerra em Daniel 9:25, dizendo que Jerusalém foi reconstruída. Ou seja, as primeiras 7 semanas é o período entre o início da reconstrução e o fim da reconstrução de Jerusalém. A partir da reconstrução de Jerusalém, até o nosso Senhor Jesus descer à terra e morrer pelos nossos pecados, nós contamos neste intervalo de tempo 62 semanas, ou 434 anos, que vai desde a reconstrução da cidade até o nosso Senhor Jesus descer à terra. Daniel 9:26 nos diz, o Messias será cortado. Meus irmãos, quando o nosso Senhor desceu à terra e completou as 62 semanas, só ficou faltando uma última semana para completar as 70 semanas de Daniel. Porém, os judeus recusaram o Messias. Então, o nosso Senhor, que veio para os que eram seus, foi rejeitado e ele acabou dando poder para que todos aqueles que crescem passassem a ser chamados de filhos de Deus. Então o Senhor abriu um tempo para a última semana. E Deus abriu um tempo e esse tempo foi chamado de tempo da graça, conforme nós estamos vendo aí na nossa linha de tempo. Esse tempo da graça é o período da igreja, é a dispensação da igreja, que hoje já dura aí uns 2000 anos após o nosso Senhor Jesus Cristo. Somente quando o tempo da igreja acabar é que vai iniciar a contagem das 70 semanas novamente. Quando que o tempo da igreja vai acabar? A Bíblia nos diz, o tempo da igreja acaba no arrebatamento da igreja. Quando ocorreu o arrebatamento da igreja, o relógio de Deus para Israel volta a contar as 70 semanas. E nós entramos então para a última semana, que equivale a 7 anos. Este período, nós conhecemos ele como a Grande Tribulação. Daniel, capítulo 9, o verso 26 e 27, nos informam que o príncipe que há de vir, que é o personagem do anticristo, será o maior personagem que vai marcar esse período, que será um período terrível para quem estiver vivendo na humanidade nesta época. Meus irmãos, estas 70 semanas, ela tem um propósito de Deus de mostrar para o povo de Israel e também para nós qual é o cronograma de Deus de como as coisas devem se cumprir. Esta profecia das 70 semanas é considerada uma das maiores profecias e base para todas as demais profecias e ensinos escatológicos dentro da Bíblia Sagrada. Por isso é tão importante nós entendermos e ensinar aos nossos alunos estes textos. Espero que a nossa aula tenha contribuído para o seu entendimento, que você possa ter compreendido as 70 semanas de Daniel, assim como todo o livro de Daniel.
Deus abençoe a sua aula, Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.